Olá, eu sou Simone Saldenassi Oliveira e hoje eu vou falar sobre fisiologia da dor. Aprenda a identificar o tipo de dor do seu paciente. Gostaria de agradecer o convite à professora Nazaré, à professora Valéria e a todos os integrantes da LAFAO. A especialidade de DTM dor orofacial surgiu no Brasil em 2003 e nos Estados Unidos em 2020. Essa disciplina de dor orofacial, ela inclui avaliação, diagnóstico e tratamento das desordens temporomandibulares, dores orofaciais crônicas, dor no pescoço, dores neuropáticas, neurovasculares, distúrbios de comportamento da mandíbula e os distúrbios do sono. A definição da dor orofacial segundo o IASP. A dor orofacial é uma forma frequente de dor percebida na face e ou cavidade oral. E de uma forma geral, segundo o IASP em 2020, a dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada, de um dano real ou potencial. A dor é uma experiência pessoal influenciada por fatores biológicos, psicológicos e sociais. O relato de uma experiência de dor deve ser respeitado. Embora a dor tenha um papel adaptativo, ela pode ter efeitos adversos em função e no bem-estar social e psicológico. A descrição verbal é apenas uma das formas de expressar a dor. A incapacidade de comunicar não nega a dor. A classificação das dores orofaciais pode ser dores nociceptivas, que são as dores fisiológicas, dores inflamatórias, dores neuropáticas, dores mistas e dores psicogênicas. As dores mistas podem ser dores inflamatórias e neuropáticas, e as dores psicogênicas são de origem psicossomática. A dor é uma percepção desagradável associada à estimulação da via nociceptiva. Essa percepção desagradável é o componente afetivo emocional do sistema límbico e é compartilhado com outras emoções, todas elas com aspecto de desagradabilidade. E a estimulação da via nociceptiva é específica na condução da dor até o tálamo e do tálamo até o córtex somatosensorial. E esse componente é o componente sensorial discriminativo. E depois, essa dor, ela perde a sua especificidade e ela se localiza e vai compartilhar essa localização com todas as sensações somáticas. É importante que tenha esses dois componentes para se concretizar a dor. Qualquer tipo de dor, fisiológica ou de origem de uma doença aguda ou crônica, necessita desses dois componentes para que se concretize a dor. A dor fisiológica é uma dor protetiva para a sobrevivência, importante para a nossa evolução. Identificar qual dos componentes está prevalecendo vai ser importante como alvo terapêutico. E quando ocorrer a percepção de desagradabilidade acentuada, qualquer estímulo periférico nociceptivo que ocorra, o paciente vai relatar sofrimento. A maior parte das dores começam na periferia. O alvo terapêutico vai ser preservar as estruturas nobres dos pacientes no sistema nervoso central. E o ponto de vista terapêutico, se o estímulo não chegar ao tálamo, não vai ocorrer dor. E o alvo terapêutico vai ser eliminar a ativação periférica. E segundo as dores inflamatórias? Acontece quando o fenômeno neurofisiológico adoece. Existem características da inflamação, como calor, rubor, inchaço, dor e perda da função. Essa dor ocorre no sistema nervoso periférico, inervado pelos neurônios nociceptores, que são os neurônios da dor. E se desenvolve quando uma cascata de citocinas inflamatórias ativa e sensibiliza as terminações nervosas. E as dores neuropáticas? É quando ocorre a lesão no sistema nervoso periférico e central, sem estimulação do receptor. O próprio neurônio sofre a doença.
A analgesia preemptiva é a terapia antálgica e é usada com o objetivo de diminuir a intensidade da dor e evitar a sensibilização central. E você pode usar como alvo terapêutico em qualquer via dolorosa. Na periferia, os analgésicos anti-inflamatórios, não esteroidais. Na via de condução, os anestésicos locais. Na medula, podemos usar os opioides, analgésicos, clonidina e cetamina. Nos centros superiores, já usamos opioides por via sistêmica. Como o IASP define dor crônica? A dor crônica é definida como dor que persiste ou ocorre por mais de 3 meses. Pode ser caracterizada como dor primária ou secundária. A dor primária é a principal queixa. A dor pode ser a única queixa. Já a dor secundária é a secundária a uma doença subjacente, como, por exemplo, dor crônica relacionada ao câncer, dor neuropática crônica, dor pós-traumática crônica, dor de cabeça secundária crônica, dor orofacial e dor musculoesquelética secundária crônica. A dor crônica é uma dor persistente associada a um processo de neuroplasticidade mal adaptativa e pode levar mais ou menos tempo para acontecer. Isso depende muito do indivíduo. Essa neuroplasticidade, ela pode ser um processo bom e um processo ruim. Um processo bom é um processo de aprendizado e o processo ruim é a dor crônica, a depressão, a dependência de drogas. A sensibilização central é quando o neurônio periférico e o neurônio central ficam mais responsivos ao estímulo. Principais manifestações clínicas da sensibilização neuronal podem ocorrer como alodínia e hiperalgesia. A alodínia é uma dor desagradável por um estímulo que normalmente não provoca dor, como exemplo, o toque. O paciente sente dor ao toque. Já a hiperalgesia é uma dor aumentada por um estímulo que normalmente provoca dor. Mas ela, no paciente, ele vai sentir de uma forma acentuada. Como podemos classificar os tipos de dor para um tratamento clínico adequado? Sobre 2 aspectos, como sinal e sintoma e como um fenômeno neurofisiológico. Como sinal e sintoma, existirá uma doença de base no tecido periférico inervado pelos neurônios nociceptores ou nos neurônios da via nociceptiva do sistema nervoso periférico e sistema nervoso central. No fenômeno neurofisiológico, ocorrerá alterações plásticas mal adaptativas das vias neuronais do sistema nervoso central, que pode tornar a própria dor uma patologia, que são as dores crônicas primárias, mediadas pelo sistema nervoso central. Se o fenômeno neurofisiológico adoece e é inervado pelos neurônios da dor, haverá dor inflamatória. Se o próprio neurônio periférico sofre a doença, haverá a dor neuropática. O que é importante saber? Tanto a dor inflamatória como a dor neuropática pode ficar crônica. 1. 2. Enquanto tiver uma lesão periférica ou estimulação periférica recorrente, vai haver dor. 3. A dor inflamatória crônica é tipicamente uma dor aguda inflamatória persistente e pode durar anos. Acredite, como a artrose, que também pode virar uma dor crônica primária. Como enxergar o seu paciente com dor crônica? Pode ser através dos questionários, como a escala de percepção do estresse, o índice de qualidade do sono de Pittsburgh, a escala de catastrofização da dor, transtorno geral de ansiedade, porque o maior desafio da dor crônica é o componente debilitante. E o que tem em comum entre as dores inflamatórias e neuropáticas no processo de sensibilização? O neurônio está sensibilizado. Alvo terapêutico, tanto a dor inflamatória quanto a dor neuropática, ocorre um processo de sensibilização. A dor inflamatória tem eficiência em analgésicos, anti-inflamatórios, não esteroidais e opioides. Já a dor neuropática
tem pouca eficiência com analgésicos e opioides. O que diferencia, já que as duas dores sofrem um processo de sensibilização? São as fibras. Os dois tipos de neurônios primários responsáveis que transmitem a dor. A dor inflamatória possui as fibras C e a dor neuropática possui as fibras C e fibras A delta. As fibras C são fibras antigas no processo evolutivo. Já as fibras A delta são fibras mais modernas no processo evolutivo. A fibra C, ela não é mielinizada. Já a fibra delta é pouco mielinizada. As fibras C estão presentes na conexão medulares, bulbo, sistema límbico e nos órgãos internos. Já as fibras A delta estão presentes e se localizam com precisão no tálamo e vai fazer conexão com o córtex e sistema límbico. É uma fibra voltada para o meio ambiente. A dor neuropática apresenta, como eu disse, fibras C e fibras A delta. Já a dor inflamatória apresenta fibras C. E o que difere as duas? A dor neuropática, ela pode apresentar no sistema nervoso periférico e no sistema nervoso central. Já a dor inflamatória é somente no sistema nervoso periférico. E quais as linhas de medicação para dores neuropáticas? Antidepressivos tricíclicos, inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, como a duloxetina, anticonvulsivantes, como a gabapentina, PATs de lidocaína, e da segunda linha de medicação, tramadol, que é um opioide, o capsaicina, lidocaína, e na terceira linha de medicação, opioides fortes, toxina botulínica A e canabinoides. E a dor inflamatória? Capsaicina, dipirona, opioides periféricos, canabinoides, paracetamol, cetamina e anti-inflamatórios. Nesse artigo de prevalência da dor crônica, mostrou que a dor crônica afeta 39% da população brasileira. 50% relataram que o tratamento da dor não foi efetivo. E 19% que a dor era da cabeça e no pescoço. E as maiores regiões encontradas foi na região sul e sudeste. O que são as desordens temporomandibulares? Pertence a um grupo heterogêneo de condições músculo-esqueléticas e neuromusculares envolvendo o complexo da articulação temporomandibular, a musculatura e as componentes adjacentes. O diagnóstico mais frequente é baseado na história clínica, tratamentos anteriores, exame físico e nos exames de imagem. A prevalência das dores orofaciais é de 37%. Já na DTM, tem uma prevalência de 45% de desordens musculares, 30% de desordens articulares e 41% de desordens degenerativas. A prevalência é em mulheres. Já o bruxismo do sono, ele diminui com a idade e tem uma prevalência que varia de 4,1% a 59%. Já o bruxismo de vigília já varia de 2,7% a 57% e diminui com a idade. Cefaleia tipo tensão tem uma prevalência de 30% a 78%. Já os distúrbios do sono, insônia e SAUS, tem uma prevalência, a SAUS, de 3% a 16% e aumenta com a idade. Já a insônia, de 10% a 30% e aumenta com a idade. As comorbidades presentes são fibromialgias, dor cervical, síndrome do intestino irritável e artrite reumatoide. E as condições psicológicas comórbidas são ansiedade, depressão e catastrofização.
E o que devemos investigar? Sinais e sintomas, história clínica, tratamentos anteriores, comorbidades presentes. Você tem DTM? Veja os sinais e sintomas. Como avaliar seu paciente? Se o paciente tem dificuldade, dor ou ambas de abrir e fechar a boca, se sua mandíbula fica presa ou travada, se o paciente tem dificuldade de mastigar alimentos ou falar, se percebe ruídos na articulação, se seus maxilares ficam rígidos ou a musculatura cansada, se o paciente tem dor no ouvido ou nas têmporas, se o paciente tem cefaleia ou dor no pescoço, se sofreu algum trauma recente na cabeça, nos maxilares e no pescoço, se percebeu algum desconforto na mordida e se faz tratamento, se fez algum tratamento recente na articulação temporomandibular. Isso segundo a Academia Americana de Dor Orofacial. E qual a ocorrência de dor com a mecânica da articulação? Os sintomas mais comuns são dor muscular, articular, dor rigidez articular, travamento mandibular, desvio mandibular, sensibilidade à palpação, dor à função, dor na abertura, barulho articular, dor de cabeça, dor no bocejo e dores na mastigação, como reflexo de contração protetora para evitar maiores danos à articulação. E segundo o DCTMD, um informe, quais são os critérios para você relacionar a dor das desordens temporomandibulares? Ele dividiu em eixo 1 e eixo 2. O eixo 1 trata das dores mais comuns, como mialgia local, dor miofascial por espelhamento, dor miofascial por derivação referida, artralgia, cefaleia atribuída à disfunção temporomandibular, e lembrando que a dor familiar é uma dor de 30 dias, que o paciente percebeu há 30 dias. Então, você sempre faz essa pergunta ao paciente. Você faz a palpação, o paciente vai observar a dor, vai relatar a dor, e você pergunta para ele se essa dor é familiar a ele, se essa dor ele teve num período de 30 dias. E os critérios diagnósticos das disfunções articulares? Podem ser deslocamento dos discos com redução, sem redução, com abertura limitada, sem abertura limitada, com travamento intermitente, doença degenerativa e subluxação. E o eixo 2 já é um diagnóstico psicossomático, que pode acometer a dor crônica, ansiedade e depressão, sintomas físicos e hábitos comportamentais orais. Vamos ver como é que é feita a palpação da articulação temporomandibular e do músculo. Na parte da articulação, devemos fazer uma calibração prévia de 1 quilo para a parte dinâmica e meio quilo para a parte estática. O paciente em repouso, você faz uma palpação de meio quilo. Bem aqui na articulação temporomandibular. E pede o paciente para abrir a boca. E você faz a palpação de 1 quilo. Para ver se o paciente vai sentir dor. Segundo o DCTMD, você deve avaliar através da palpação e da avaliação dos ruídos articulares. Quais são esses ruídos articulares? Crepitação e estalido. E o estalido pode ser único e recíproco. E a calibração do músculo? 1 quilo para os músculos extraorais e meio quilo para os músculos intraorais. Você faz uma palpação de 2 segundos. Se o paciente sentir dor, ele aqui vai ter, nessa musculatura, ele vai ter uma dor local. E se você permanece por 5 segundos e o paciente sente dor em outra região, ele vai ter uma dor referida. Como será feita a mensuração da abertura máxima? É o somatório da distância interincisal mais o overbite. A abertura normal é de 40 a 60 milímetros.
A hipomobilidade é menor que 40 milímetros e a hipermobilidade é maior que 60 milímetros. E você deve verificar o padrão de abertura, se o padrão de abertura é desviado ou se o padrão de abertura é não corrigido, é desviado e não corrigido. Então, o paciente pode desviar e corrigir a mandíbula na direção da linha média, ou pode desviar e não corrigir, que é o caso da deflexão. E qual a finalidade do diagnóstico diferencial das desordens temporomandibulares para os diversos diagnósticos? É importante investigar sobre os quadros de dores mais comuns, de dores musculares, como mialgia local, dor miofascial por espalhamento e dor referida, diferenciar esses três. E nas dores articulares, pela falta de coordenação do complexo côndilo-disco, de causar deslocamento e travamento mandibular, desordens inflamatórias e desordens degenerativas. E essa classificação das dores orofaciais será entre dores odontogênicas e não odontogênicas. As dores odontogênicas são as odontalgias dentoalveolares, inflamatórias, infecciosas e traumáticas, caracterizada pela evolução da cárie, atingindo a polpa, levando a um processo infeccioso, um abscesso. Já nas não odontogênicas, podem ser músculo-esqueléticas, que podem ser articulares, musculares e mistas, caracterizada pelas dores dos músculos da mastigação e da região próxima à articulação da mandíbula, durante abertura e fechamento. Para as dores neurovasculares, são as cefaleias. E existe uma cefaleia que é atribuída à DTM. As neuropatias já podem aparecer neuralgia trigeminal, neuralgia atípica da face, neuralgia pós-herpética, e essas são caracterizadas por choques, por pontadas, fisgadas. E as comorbidades podem estar associadas a outras doenças, como fibromialgia, artrite reumatoide, patologias ligadas ao estresse, síndrome de intestino irritável, esgotamento profissional como o burnout, ou aparecimento de doenças autoimunes. Dentre essas três dores musculares, mialgia local, que é uma dor localizada no local da palpação, a dor miofascial por espalhamento já é uma dor no comprimento do músculo, além do local da palpação. Então, você faz a palpação e o paciente sente dor, uma dor difusa aqui no músculo. E a dor miofascial por espalhamento por derivação é a dor referida, é onde você aperta por 5 segundos e tem uma dor em outro lugar, em outra região, além do músculo que está sendo palpável. A dor miofascial referida pode causar odontalgia típica, como o músculo masséter, músculo temporal e o músculo digástrico. O músculo masséter pode causar tanto dores nos dentes superiores, posteriores, quanto nos dentes inferiores, posteriores, e até no ouvido. O músculo temporal já pode causar dor nos dentes superiores. Já o músculo digástrico já causa dores nos incisivos inferiores. O músculo trapézio causa dor no ângulo da mandíbula, nas têmporas e nessa região atrás do ouvido. A dor miofascial referida, no caso do músculo esternocleidomastoideu, já pode causar dor nas têmporas, frontal e dor dentro do ouvido. Então, é oriundo de uma dor muscular. E você tem que descobrir qual o músculo que está ocasionando essa dor. E muitas vezes, com uma fisioterapia, você consegue resolver.
E a dor no ventre occipital do músculo occipitofrontal pode causar dor nas pálpebras e também aqui na parte do occipital. Então, vamos ver o que podem relacionar as desordens articulares. Você tem que descobrir se o paciente tem uma desordem articular através da incoordenação do complexo côndilo-disco, e você pode fazer isso através de imagens complementares, como a ressonância magnética, que visualiza aonde está o posicionamento do disco e o formato do disco, dando o diagnóstico de deslocamento do disco com redução e sem redução e a sua normalidade. E você pode observar as efusões, que no caso geram as dores. A desordem articular já podem ser 3 tipos: osteófito, aplanamento e erosão. E você pode observar com a tomografia computadorizada, que pode ser da técnica Cone-Beam, que é a melhor, ou então da técnica Multi-Slice. A dor de cabeça de origem odontológica é a cefaleia por DTM. Além dos sintomas clássicos da DTM, você ainda pode ter piora no movimento mandibular da cefaleia, seja para se alimentar, ou para falar, ou por hábitos não funcionais. E não há presença de febre, vômitos, alterações visuais, que é comum nas outros tipos de cefaleias. E isso faz o diagnóstico diferencial. E os quadros mais comuns a nível do sistema nervoso central podem ser neuralgia trigeminal, neuralgia típica da face. A trigeminal acontece unilateral, uma dor em choque de forte intensidade, diversas vezes ao dia. Já a neuralgia típica da face pode acontecer também dor em choque de forte intensidade, que dura poucos segundos, e é extremamente raro ser bilateral. E muitas vezes se assemelha à neuralgia trigeminal, porém apresenta uma duração variável, bem como se apresentar com outras descrições, como queimação e agulhada. Isso diferencia ela da dor trigeminal. E os quadros mais comuns, entre os quadros mais comuns também a nível do sistema nervoso central, está a neuralgia pós-herpética. Ela é precedida por alterações cutâneas na face e a reativação de infecção pelos vírus varicela zoster. A dor pode se apresentar logo após o evento ou até 6 meses após, e aparece da forma de queimação ou agulhada. E as implicações clínicas dessas dores? Tratamentos exclusivamente periféricos não têm capacidade de reverter o processo de neuroplasticidade para uma situação sem dor. A terapia farmacológica reduz temporariamente a dor crônica, mas não trata a doença. O tratamento integrativo com a ação do paciente é o caminho do sucesso. E no tratamento das dores orofaciais e da DTM, você vai ter aconselhamento, exercícios terapêuticos, dispositivos interoclusais, termoterapia, agulhamento a seco, laser terapia, farmacologia, fisioterapia, acupuntura, intervenções minimamente invasivas, como a intervenção do ácido hialurônico, a artrocentese, e as intervenções cirúrgicas, como é o caso das discopexias. Estudos foram realizados durante a pandemia e observaram aumento das dores da face, da mandíbula e dos sinais e sintomas de desordem tempomandibulares, a redução da prática de exercícios, principalmente nos adolescentes, e o aumento do uso da internet, e com isso houve aumento dos sinais clínicos de bruxismo. E também problemas de sono, aumento do estresse, aumento do hábito de ranger e dores de cabeça. Isso numa população de estudantes universitários do Rio de Janeiro.
O nosso grupo da DTM do orofacial fez um guideline, onde publicamos na Brasília Dental Science, aqui está o QR Code, e concluímos que fatores psicológicos associados à pandemia podem levar ao maior risco de desenvolver, piorar e perpetuar o bruxismo, e que os cirurgiões dentistas devem orientar os seus pacientes com estratégias para dar condições ao paciente de autogerenciamento. Foi observado que somente o uso de tratamentos farmacológicos são insatisfatórios na terapia. E o importante é a combinação das terapias. A privação do sono também reduz a atividade das vias inibitórias descendentes da dor. Por isso que é importante orientar o seu paciente em relação à higiene do sono, em relação a uma alimentação saudável, em relação à prática de exercícios. Há situações, há condições que reduzem o estresse. Induzir também a analgesia do placebo, com a expectativa de benefício do paciente. Isso tudo vai gerar uma analgesia endógena. E o paciente vai receber o tratamento farmacológico, o tratamento conservador, o tratamento minimamente invasivo e a mudança, e é importante que esse paciente que receba isso mude os seus hábitos comportamentais, porque senão ainda vai ter um inimigo presente em causar a dor. Então é importante que ele mude o estilo de vida dele. Nós fizemos um manual informativo de DTM do orofacial e bruxismo, e aqui está o QR Code, durante essa pandemia, com a combinação das terapias. E eu termino aqui a minha apresentação com a frase: não basta saber que tipo de dor tem o paciente, é preciso saber que tipo de paciente tem essa dor. E agradeço a todos pela participação e atenção. Aqui a nossa equipe da LADOF, eu sou a presidente docente, temos o presidente discente, que é o Marcelo Ribeiro, a vice-presidente, a Natália Celestino, o pessoal da científica, o pessoal do marketing e das artes. E sem eles, nada acontece. Então, eu queria agradecer a todos. Aqui estão meus contatos, o meu e-mail, o meu Facebook e meu Instagram. Muito obrigado, professora, por essa palestra incrível e maravilhosa. Agora eu vou dar algumas perguntas aqui que colocaram no chat para você. Só um minutinho. Uma perguntinha da Dayana. Qual a ligação do aumento de uso de internet com o bruxismo? O que acontece? Quando o paciente está com o uso da internet, o aumento do uso da internet que houve nessa pandemia, ainda mais principalmente à noite, com a luminosidade, isso interfere no sono, na qualidade do sono. E a interferência da qualidade do sono vai interferir na qualidade de vida. E quando o paciente dorme mal, devido à luminosidade, atrapalha a produção de melatonina, e isso vai interferir no seu dia. Ele vai estar mais cansado, com mais fadiga, e isso pode gerar dor. E até mesmo, como foi visto nessa pandemia pela literatura, o bruxismo, no caso da pessoa ficar apertando mais durante o dia, devido à privação do sono, que é a insônia. Tem outra perguntinha aqui que eu vou ler para a senhora. Eu posso falar mais uma coisa, Alexandre? Pode, claro. E também essa pergunta sobre a internet, você acaba ficando no computador, acaba ficando no celular, isso com má postura, isso sobrecarrega a articulação e com isso pode gerar dor. Então, até mudança de hábitos comportamentais é importante, e posturais também. Falou uma postura aqui, eu até dei uma levantadinha, consertei a minha. Muito comum a gente estar aqui, tá desse jeito, tá meio torto, realmente. Com peso da cabeça.
São coisas que muitos nem imaginam, mas que está prejudicando ali, né? Com certeza, influencia na sobrecarga da articulação temporomandibular. E para uns geram mais dores do que outros, por causa do limiar da dor. Tem isso. O meu, por exemplo, é baixíssimo. Qualquer coisinha já estou chorando. Temos outra pergunta aqui do Hector Silva. Ok. Como se classifica uma dor em choque de poucos segundos, que apesar de não ter danos aparentes ao dente, se manifesta sempre quando há uma certa pressão sobre um dente específico, como contato com um alimento mais sólido, por exemplo? Isso aconteceu, isso quando acontece, isso tem aparecido bastante na nossa clínica. Isso são as dores neuropáticas. É quando a dor é trigeminal. Então, assim, o paciente apresenta uma dor de dente, aí o dentista começa a investigar aquela dor de dente, como nós estamos acostumados na odontologia, fazemos todos os procedimentos devido, mas não achamos uma causa, uma etiologia. E o paciente continua com dor. Muitas vezes, existe um tratamento endodôntico no dente e o paciente continua com dor. E o que é isso? Porque, na realidade, tem uma sensibilização central, é uma dor neuropática. É uma dor inflamatória que virou neuropática. E ela acomete a face, e ela passa para o tálamo, passa da medula para o tálamo, e vai agir no sistema, no córtex somatosensorial e no sistema límbico, com uma desagradabilidade. E com isso, acaba tendo uma alodínia, uma dor de alodínia e uma hiperalgesia. E o paciente, ele tem dores, pode ser fortes, intensas, de choque, e durante o dia pode ter várias vezes ao dia. E é uma dor mais forte do que uma dor músculo-esquelética. Então, isso é até uma característica diagnóstico diferencial quando você está tratando o seu paciente. E muitas vezes você dá um anti-inflamatório e ele não melhora. O paciente já está tomando o anti-inflamatório não esteroidal e ele não melhora. Ele só melhora quando tem uma combinação de analgésicos e opioides e também de anticonvulsivantes, que aí, no caso, maior do que da gabapentina. É isso. Mas foi uma Essa boa pergunta, é uma porque pergunta muito importante, né? confunde um pouco o dentista, que não está acostumado a lidar com a dor. Exato. O paciente já tem uma dor Exatamente. crônica, ainda mais quando o paciente já tem uma dor crônica. E é importante também que um fator de risco clínico no paciente que tem dor crônica, que começa a apresentar uma dor crônica, você tem que a probabilidade dele apresentar essa dor crônica, dele ter a gravidade de outros locais, já ter uma dor aguda e já ter uma outra dor crônica em outros locais. Então, ele tem uma probabilidade maior de apresentar a dor crônica. Isso também é importante. Você fazer isso na anamnese. Temos outras perguntas aqui. Eu vou Vamos ler lá. para a senhora. Pergunta da Maria Clara. Como a fisioterapia pode atuar junto com o cirurgião dentista nos casos das dores musculares? Existem exercícios específicos para DTM e bruxismo? Boa noite, né, a Maria Clara. Maria Clara, a fisioterapia, ela atua com um tratamento coadjuvante nas desordens temporomandibulares. E ela auxilia bastante os exercícios terapêuticos, por quê? Porque fortalece a musculatura, e esse fortalecimento da musculatura começa a aumentar a função, então começa a ter uma mobilidade melhor da abertura e fechamento, e com isso vai gerar menos sobrecarga para a parte articular. Porque para você ter uma dor muscular propriamente dita, já são casos mais raros. Geralmente você tem uma dor muscular e uma dor articular. Quando você tem uma dor muscular, você tem uma dor mediada centralmente. Então já tem uma sensibilização ali no mediada pelo sistema nervoso central. E quais os exercícios, que ela perguntou também, né? Os exercícios específicos.
Um exercício específico, assim, que eu aconselho a todos, todos os pacientes, é colocar a língua no céu da boca, não tocar os dentes e selar os lábios. É assim que ele tem que ficar, nessa posição de repouso, durante o dia. E com isso, ele vai minimizar o apertamento, que o apertamento pode ou não gerar dor, porque o bruxismo é diferente de DTM. O bruxista, ele, dependendo do seu limiar da dor, ele pode gerar dor ou não. Mas com esse hábito de apertar os dentes, ele pode desgastar os dentes e começa a alterar a dimensão vertical. Por isso, no caso do bruxismo, é importante que use uma placa estabilizadora para proteção dos dentes e também de uma forma educativa, dele não tocar, não fazer o contato dentário. Porque o bruxismo, ele pode ter contato ou não dentário. Ele pode ter apenas o bracing ou o thrusting. O bracing é quando tem uma contratura muscular repetitiva, uma atividade muscular repetitiva. E o thrusting é quando tem um empurra a mandíbula. Então, ele faz isso sem tocar os dentes. Então, é importante você conscientizar esse paciente para não ter esse hábito. O que você pode fazer é aplicativo no celular, que é o Desencoste ou o BruxUp, que geram uns alertas, ou então botar post-it no local, se estiver trabalhando no computador, maior parte do seu dia, botar post-it para ele poder lembrar, opa, de uma em uma hora ele tira um post-it e lembrar que não pode tocar os dentes. E um outro exercício que ele pode fazer, que eu aconselho, é essa parte de você bota a língua no céu da boca, abre e fecha. Faz 6 vezes, 6 tempos. A outra é encher a boca de ar 6 vezes, 6 tempos. A outra é quando você bota o polegar aqui no tragus e o indicador por dentro da boca, entre as arcadas, e você acha o trigger point, você acha o ponto gatilho. Aí você faz esse movimento 6 vezes, 6 tempos. E uma outra forma também, que como vocês viram lá na nossa especialidade, o que a gente trata muito e tem muita sobrecarga é na parte do pescoço. Nessa parte aqui. Então, o paciente sente uma rigidez, sente uma contratura. Então, você alongar essa região também vai ser importante. 6 vezes, em 6 tempos, e fazer a flexão e a extensão. Espero ter respondido. Acredito que sim, respondeu brilhantemente, professora. Tem outras perguntas aqui que eu vou ler para você. Ok. A próxima pergunta é da Marina Borges. Professora, boa noite. Boa Em noite, quais Marina. momentos o tratamento do bruxismo com toxina botulínica é recomendado e quando ele não é? Uma boa pergunta. O bruxismo, ele é mediado pelo sistema nervoso central. E a toxina botulínica ela age no sistema periférico. A toxina botulínica, ela vai reduzir a contração naquele momento. E ela tem uma duração. E depois você tem que fazer uma outra aplicação, que é o caso do uso da toxina botulínica. Só que em estudos viram, se você fizer mais de uma aplicação em doses altas e moderadas, você pode ter, ao longo no estudo longitudinal de 4 anos, você pode ter atrofia muscular e osteopenia, alterar a composição. Então, isso não é bom. Então, não é indicado a toxina botulínica para o uso do paciente com bruxismo. O que ela é indicada é exatamente na dor neuropática, que está tendo estudos, e na dor miofacial persistente, onde já foi tratado todas as formas, é uma dor refratária, porque já teve tratamentos anteriores que não deram certo,
E aí sim você tem esse artifício de usar a toxina botulínica para reduzir aquela contração. Mas não reduz o bruxismo. E outra coisa, você vai fazer a toxina naquele músculo e outros músculos vão estar trabalhando e podem sobrecarregar. Perfeito. Vamos à próxima pergunta, então? Deixa eu ler aqui para você. A próxima pergunta é do Márcio Vilaça. Oi, Márcio. Quais as alterações que poderão ser encontradas nos exames de tomografia computadorizada? O exame de tomografia computadorizada é um exame de imagem complementar nas desordens articulares. Então, é para você fazer a busca, verificar se há ocorrência de desordens degenerativas. As 3 desordens mais acometidas é o aplainamento, o osteófito e as erosões. Quando tem essas desordens degenerativas, você tem que avaliar esse paciente para ver se o paciente, junto com uma ressonância magnética, para ver se o paciente tem uma coordenação do complexo côndilo-disco e por que está causando aquela desordem degenerativa, você tem que avaliar a parte sistêmica do paciente, que o paciente pode estar tendo uma poliartrite, uma artrite reumatoide, no caso, pode ter algum problema hormonal, e com isso está tendo um acometimento sistêmico naquela região. E ainda mais, você tem que verificar, Márcio, se o paciente, se essa desordem degenerativa está condizente com a idade do paciente. E eu tenho visto que, geralmente, a desordem degenerativa é no paciente de 50 a 55 anos. Deslocamento de disco com redução e sem redução de 30 a 35. E eu tenho visto em pacientes mais jovens desordens degenerativas no consultório. Eu até estou fazendo uma pesquisa em relação a isso. Por que será no paciente mais jovens? Porque não está na literatura. Você vê que a literatura é um paciente que tem mais idade para ter acometido isso. Quem sabe é o estresse, aí tem que verificar a parte do ácido úrico, tem que fazer hemograma completo, a velocidade de hemossedimentação para ver se tem alguma infecção, no caso de fatores reumatoides, fatores hormonais, isso tudo tem que ser verificado nesse paciente. Então, a tomografia computadorizada, respondendo a tua pergunta, é uma tomografia complementar para você verificar a evolução e o controle dessa sobrecarga na articulação, dessa desordem degenerativa. Perfeito, professora. Todas as perguntas que foram respondidas, o pessoal está aqui agradecendo, né? Eu que agradeço. Que foram muito bons. A gente está passando aqui na telinha, não sei se está Muito conseguindo obrigada, ver, né? professora. Vejo, excelente apresentação. Obrigada, professora Karen. O Heitor entendeu a resposta. Sim. Perfeito. A palestra Obrigada. em si foi perfeita, professora, como sempre. Obrigada. Já gostaria de agradecer novamente por você ter aceitado o nosso convite e ter se desdobrado, mesmo que do outro lado do mundo, para conseguir estar aqui, né, respondendo essas perguntas do pessoal, para conseguir tirar as dúvidas e ajudar nessa disseminação do conhecimento e formação de profissionais cada vez melhores e mais capacitados, né, como vem acontecendo sempre. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, porque, na realidade, eu estou em Portugal para fazer a quarentena para a Itália. Eu estou indo para a Itália fazer o curso do professor Daniele Manfredini, que é uma das pessoas que mais publicam na área de DTM do orofacial. Vai ser um curso prático, é um curso que eu estou esperando há 2 anos. Então, eu estou super animada para esse aprendizado como dos profissionais mais renomados mundialmente, que vai ter tá lá também o Luca, que tem várias publicações em artrocentese, que a gente nem colocou aqui, que é a parte de tratamento, ácido hialurônico. Então, eu estou muito animada em relação a essa capacitação. que bom, imagino, até porque depois de esperar por tanto tempo, né, a gente fica mais ansioso, mais ávido ainda por aquilo que está por vir.
E a gente nunca deixa de aprender, mesmo já sendo pós-doutora, continua nos cursos Não, de eu continuo atualização. aprendendo. Então, agora, para além Vai. dos agradecimentos, né, que estamos passando aqui, e dos nossos, que Uhum. nunca vou me cansar de agradecer a todos vocês que também estão aqui presentes, nos assistindo numa quinta-feira, já 8 horas da noite. Caso você tenha, professor, algumas considerações finais, o palco é todo seu. Ok, o Alexander, eu esqueci de falar que eu deixei um QR Code com alguns artigos para vocês e o pessoal da Lafal vai passar no chat. E eu queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui, porque vocês escolheram assim os professores que eu super admiro, são professores meus amigos, eu acho que vocês vão aprender bastante nesse simpósio. Eu desejo sorte para o pessoal da Lafal. A Lafal está crescendo, eu estou vendo uma evolução, eu já falei da Lafal em um outro momento, e agora estou falando novamente, então super agradeço a escolha do meu nome, agradeço às professoras, que são coordenadoras da Lafal, e também a vocês, Alexandre, Stefano, a Natália, o Yuri. Agradeço a todos, porque vocês fazem a diferença. E isso é muito bom, porque leva informação e compartilha conhecimento. E eu fico feliz, e boa noite a todos. Aqui já são, deixa eu ver, 11 horas. Mas eu estou super feliz de estar aqui e espero que vocês tenham entendido. Desculpa a aula gravada, mas eu acho que deu pelo menos um conteúdo para vocês e eu pude responder as perguntas ao vivo e foram excelentes perguntas. Muito obrigada. Com certeza, foi uma honra.